olha o que eu tenho na minha mão. Mamahuevo tá louco? Devolve o presidente! Não. Que absurdo! A gente tem que fazer alguma coisa! E o que você vai fazer, Brasil? Ah, você quer saber, é? Então se prepare pra minha... nota de repúdio! Aham. É, acabaram minhas opções. Tu tá sozinha nessa, Venezuela? Pero quê? Ah, pelo amor de Deus! Acabou de começar 2026 e, cara, assim, na moral, eu tinha planos pra esse ano, eu tinha projetinhos de pensar, não, vamos fazer vídeos mais leves, temas menos pesados, que dão menos ansiedade pra gente, sabe? Eu tinha até um projeto meu de fazer, porra, só história do Brasil. Eu tinha um plano pra esse ano. Mas eu esqueci que o Trump ainda é presidente e ele anda meio despirocado das ideias. Se você não mora debaixo de uma pedra, já deve ter visto que os Estados Unidos invadiram a Venezuela e simplesmente sequestraram Maduro. A gente já tinha falado em vídeos anteriores que essa invasão era uma coisa improvável, só que aí depois eu mudei de ideia dizendo, ó, não duvide de nada, rapaziada, porque ó, tudo pode acontecer, hein? E aconteceu. Hoje nós vamos discutir o teor dessa invasão e eu já adianto algumas coisinhas aqui. Vão ter coisas que eu vou falar que muitos de vocês podem discordar ou concordar, enfim. Fiquem livres para vocês falarem aí o que quiser, porque eu entendo que esse tema aí também é sensível em algumas partes. E para antecipar um outro óbvio aqui também para vocês, eu não sou pró-Maduro, beleza? Eu já estive na Venezuela, eu já vi o Maduro na minha frente, mas não existe um alinhamento político meu com o cara lá, beleza? Eu acredito que as críticas contra o Maduro são válidas, o país tem problemas, o governo, o partido dele também tem os seus problemas, mas, veja bem, o foco desse vídeo vai ser na invasão. Então, independente da sua visão, eu só te peço uma coisinha aqui, meu caro telespectador. Assista esse vídeo de uma forma mais pragmática. Vocês estão prontos? Então já deixa o like porque ajuda muitíssimo e sem mais delongas, bora pro vídeo. Finalmente acabei com esse problema. É o fim do narcotráfico. Outra vez com esta charla de narcotráfico? Não, desde o começo eu acusei Maduro de narcotráfico. Ninguém resolve problema de tráfico melhor do que eu. Por supuesto, así es. Não, Honduras, fica na sua, shut up. Pero Honduras, ella... y usted no... Un momentito! Nós já falamos em vídeos anteriores sobre os motivos do Trump querer capturar o Maduro, falando que o cara era líder do tal cartel de Los Soles e bababá. Se você não viu esse vídeo, vai lá ver, eu vou deixar na descrição, em algum canto aí, você assiste lá. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu que acabou mexendo com esse argumento. Conheça Juan Orlando Hernández, ex-presidente de Honduras. Em 2024, Hernández foi julgado e condenado nos Estados Unidos a 45 anos de prisão pelo crime de ter traficado nada mais nada menos que 400 toneladas de cocaína para dentro dos Estados Unidos. Segundo o procurador-geral Merrick Garland, abre aspas, Hernández abusou de seu poder para apoiar uma das maiores e mais violentas conspirações de narcotráfico do mundo. Tá, e por que eu tô falando desse cara? Porque o Trump resolveu soltar ele. Deu pro Hernández o indulto máximo, o perdão presidencial. O cara traficou centenas de toneladas de pó pra dentro dos Estados Unidos e saiu em liberdade pela porta da frente. E aí, qual que é a diferença do Hernández nessa situação pro Nicolás Maduro? Quer saber, eu vou deixar o Trump responder essa pra mim. And we felt that it was a very unfair situation that happened to him. He's also a party member of the man who won. So obviously the people liked what I did. And one of the reasons that was done is because of the fact that the party in power felt very strongly that that man was treated very badly. I studied it very quickly, and then I studied it in great detail. I went to a lot of the people standing behind me, and they felt that that man was persecuted and treated very badly. That's why I gave him a pardon. Basicamente, o Trump disse que o cara é do partido que ele tem alinhamento.
Ou seja, o Hernandes é puro e simplesmente um aliado do Trump. Vocês entenderam a brincadeira? Calma que ainda não acabou, tá? Tem muita coisa ainda. A gente falou em outros vídeos que não existiam evidências concretas de que o Maduro chefiava o tal Cartel de los Soles, muito menos que esse cartel sequer existia. Pois bem, o próprio governo Trump recuou nas acusações que dizia que o Maduro chefiava qualquer tipo de cartel. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos meteu que esse cartel nem sequer existe. Vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui? Eu não tô dizendo que o Maduro é bonzinho, que ele é gente boa, ai, tadinho dele. Mas os caras tiveram que inventar uma história pra invadir a Venezuela e ainda sequestrar o cara. Se o problema realmente fossem as drogas, era pro Hernandes estar preso. Pô, os Estados Unidos surrupiaram 3 navios de petróleo da Venezuela. Não encontraram nada de drogas, mas encontraram muito petróleo. E aí, por motivos de segurança, resolveram confiscar o petróleo. Isso sem falar que por conta do Trump ter recuado nas acusações contra o Maduro, faz com que aquela situação daqueles barquinhos que foram bombardeados pelos Estados Unidos seja ainda mais grave. Pô, se as embarcações não eram do cartel, então era o quê? Não sei se vocês sabem, mas segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, isso daí configura pirataria. Quer dizer, Me roba el petróleo, me roba el presidente, bombardean a barcos e eu sou o criminal? Verdade, Meiguá. Devolva logo o presidente. E também os navios de petróleo. Oh, e por que você quer tanto petróleo assim, China? Por quê? Porque fui eu quem comprei. Você capturou navios que iriam para Chongguo. Ahá, eu sabia! Eu impedi algo muito maior do que esperava! De que tá falando? Eu impedi que China se expandisse ainda mais para o meu continente! Essa América Latina está ficando muito Chinese para meu gosto! Ah, nisso chama-se... O Trump fazer tudo isso por conta de recursos naturais da Venezuela, todo mundo já sabe. Mas não é só isso. A presença da China na América Latina, principalmente na Venezuela, é uma coisa que incomoda muito o Trump. A Venezuela sempre foi um país muito sancionado pelos Estados Unidos, coisa que também corroborou para aquela crise monumental que eles tiveram nos últimos anos. E aí pensa o seguinte, gente, quem impediu as empresas petroleiras estadunidenses de operarem na Venezuela foram os próprios Estados Unidos, não foi a Venezuela. E quando ela ficou totalmente isolada do mercado internacional, a China simplesmente ocupou esse vácuo. E além da Venezuela ter as maiores reservas de petróleo do mundo, tem um outro detalhe muito interessante aqui. Petróleo não é uma coisa só. Não existe o petróleo. O petróleo que nós conhecemos se divide em classificações do petróleo mais leve até o mais ultra mega blaster pesado que existe. Quanto mais pesado é o petróleo, mais difícil é de você refiná-lo. Só que se você tem a capacidade de refinar um petróleo que é pesado, pode ser extremamente rentável. As reservas da Venezuela não são apenas as maiores do mundo. São as mais pesadas. E os Estados Unidos têm essa capacidade de refinamento, ou seja, a rentabilidade é absurda. Só que a China também consegue fazer a mesma coisa, e isso para os Estados Unidos é um problema. Aqui vai uma explicação da professora de Relações Internacionais da FGV, Carolina Moerleck. Eu espero ter falado seu nome certo. Abre aspas. A Venezuela mantém uma relação cooperativa com a China em áreas muito críticas, como petróleo e mineração. A estratégia dos Estados Unidos amarra essa prioridade a evitar que a China, principalmente, tenha acesso a recursos estratégicos da região. 80% de todo o petróleo venezuelano é exportado para a China. E não é só petróleo. A Venezuela também tem uma das maiores reservas de gás natural e de ouro do mundo. É inaceitável para Washington a ideia de que a China tem acesso aos recursos mais rentáveis e abundantes do planeta, principalmente no que eles próprios chamam de zona de influência dos Estados Unidos. Mas só lembrando aqui, tá? Quem impediu os Estados Unidos de operar na Venezuela foram os próprios Estados Unidos. No resumo, por mais contraditório que seja, além de afetar os lucros, isso também representa uma ameaça existencial a toda a hegemonia estadunidense no nosso continente. Zona de influência? Caramba! Não sabia que essa zona era no mundo todo! Oh, lá vamos nós de novo! Eu pensava que doutrina Monroe era apenas para o continente latino-americano! Pero está cierto, lo que pasa es que es terrible geografía. Eu ouvi isso! E não me venha
venha com essa, Iraque! Eu te invadi porque você tinha bombas nucleares! Então vai me ajudar a capturar o Vladimir Putin? Tá maluco? Ele tem bombas nucleares! Ai, não é só de América Latina que vive os Estados Unidos. Os caras têm históricos de séculos intervindo em países ao redor do mundo todo. E aí perceba uma coisa, um argumento que muita gente vai usar pra comemorar o sequestro do Maduro é a seguinte coisa. Ai, o cara era um ditador, ele violava direitos humanos, ele era um cara sanguinário. As críticas são válidas e não é mérito meu diminuí-las. A questão fundamental que eu quero trazer aqui pra vocês é que nenhuma invasão, nenhuma intervenção, nenhuma derrubada de governo pelos Estados Unidos trouxeram melhorias pra nenhum país. Só na América Latina, os Estados Unidos já interviram dezenas de vezes, fosse orquestrando golpes militares e até invasões, e que só serviu pra manter esses países sob o guarda-chuva dos Estados Unidos, mas que não trouxe nenhum benefício de fato pra nós. Quando houve a derrubada de poder do Saddam Hussein no Iraque, do Muammar Gaddafi na Líbia, do Patrice Lumumba na República Democrática do Congo, entre outros aí da história, nenhum deles mostraram melhoras, muito pelo contrário. Todos os países vítimas dessas intervenções ganharam uma grande instabilidade econômica e social, e principalmente a ascensão de grupos tanto criminosos como terroristas. E os caras estão assim até hoje. E aqui um outro detalhe interessante. Os Estados Unidos são perito em despolitização. Te explico agora. Isso que eu vou falar agora eu aprendi com a venezuelana Michelle Nadine da página Cafeidos. Ela vai estar aí na descrição, já segue ela lá. Quando os Estados Unidos intervêm, eles não usam a palavra intervenção, invasão, golpe de Estado. Quando eles interviram na América Latina, era pra combater o comunismo. Depois no Oriente Médio, em África, era pra combater o terrorismo. A narrativa agora é que os Estados Unidos estão combatendo os criminosos, os narcotraficantes. Quando Trump faz isso com a Venezuela, aquele território deixa de ser político e se torna o seu objeto de perseguição. Porque veja bem, os Estados Unidos não invadem países, eles prendem criminosos. Entendeu a jogada? Exceto, claro, quando esses criminosos não são seus aliados. Não é não? Como já dizia Carl Schmitt, quem define o inimigo, define o político. Caraca, tu vai meter essa pra cima do meu vizinho mesmo, Estados Unidos? Ah, graças, Brasil! Oh, entendi! Então vai defender Venezuela! Quê? Não. Se esse negócio aí explode na minha fronteira, quem se lasca sou eu. Mamaguevo! Opa, eu, enquanto secretário-geral da ONU, tenho de dizer que isto é uma grande violação, pá. Violação? O que é isso? É aquele negócio que o Trump fazia com criança. Oh, Dad, yeah! E vai fazer o quê? Como representante da ONU, não tenho outra escolha a não ser fortes condenações verbais. Pá. E a ONU não dá pra gente esperar muita coisa não, viu, gente? Aquela piada que uma pedra tem mais efeito que a ONU é mais realidade do que piada. Porém, contudo, todavia, a ONU também tem uma base legal, ela tem uma base jurídica que é o direito internacional. O mundo que a gente vive não é uma selva, ele tem leis. Até guerras têm leis. Leis essas que foram acordadas pelos próprios Estados Unidos. Mas Pedro, o Maduro era criminoso, ele violou direitos humanos, ele era corrupto. Eu não tô aqui pra defender o Maduro, tá? Só que mesmo tendo um absurdo de históricos de violações de direitos humanos, nenhum estado ou grupo de estados tem o direito de intervir direta ou indiretamente por qualquer motivo nos assuntos internos ou externos de qualquer outro estado. Mas Pedro, não era nem pro Maduro estar ali. Não era pra estar ali porque as eleições foram ilegítimas. As eleições foram fraudadas, Pedro. Não dá pra gente falar de soberania. Eu entendo essa crítica e não é meu mérito diminuí-la de novo, tá? Aqui eu prefiro deixar a explicação da doutora Priscila Caneparo. Abre aspas. A soberania simplesmente não desaparece porque um governante é contestado ou porque o governo não é considerado legítimo. A soberania é o poder de autogestão, de autogoverno interno. Ainda que tenhamos um questionamento sobre a legitimidade do governo, um outro estado não pode,
perante o direito internacional, fazer uma intromissão, porque existe uma proteção da integridade territorial e da independência política do Estado. Mesmo que o Maduro admitisse publicamente que roubou as eleições, que ele fosse um traficante convicto, que ele saísse nas ruas de Caracas gritando: El cañón de cocaína que passa por tu calle. Por mais absurdo e explicitamente criminoso que um presidente pode ser, não se pode invadir um país por conta disso. Pô, se a gente começar a falar que, não, é que os fins justificam os meios, então, pô, vai valer pra qualquer coisa. Ações de hoje que são justificadas por motivos nobres podem ser usadas amanhã contra nós, seja por um poder mais forte que o nosso e por uma justificativa totalmente diferente. Segundo essa lógica, então, pô, a Rússia e a China podem invadir o nosso país se quiser. Ou você opta pelo direito internacional, ou você opta pela lei do mais forte. Os dois não dá. Sim, claro, interessante. Ué, mas estamos falando de você, Venezuela. Tu foi vítima disso, não foi? Sí, hablamos de lo peligroso que es derrocar un gobierno y todo derecho internacional, por supuesto. Yeah, eu tirei Maduro da Venezuela! Sí, sacar al Maduro, pero el gobierno sigue siendo lo mismo. Damn! Então trocou 6 por meia dúzia? Mira, cometieron un crimen, secuestrar al presidente, pero sí, las cosas siguen igual. Então não é tão simples assim. Pô, eu aqui preocupado pelo fato que eu tenho fortes relações com a China e também a segunda maior reserva de terras raras do mundo, mas pelo visto... Terras raras! No resumo de toda essa ópera, nada mudou. Quem assumiu a Venezuela agora foi a Delcy Rodrigues, que era vice-presidente do Maduro e que também pertence ao partido do PSUV. Então, no momento que esse vídeo aqui tá sendo gravado, o governo da Venezuela permanece lo mismo. E pra gente finalizar, a gente tem que falar de Brasil também, né? Até o momento que esse vídeo foi gravado, o Trump já tá dando ideia de que Cuba é o próximo alvo, que a Colômbia também tá na mira, que ele quer invadir o México por terras, e agora o cara também tá com o hiperfoco de pegar a Groenlândia pra ele. O bagulho tá doido. Mas ele não falou nada de fazer alguma coisa com o Brasil. Porém, não significa que nós não devamos ficar atentos, tá? Afinal, 2026 é ano de eleição e é muito provável que vai ter dedo do Trump nessa geringonça. Isso... se ele não fizer uma coisa antes. E aí o que eu acho, tá? A minha opinião, o que eu acho que o Brasil deveria fazer, e aí eu gostaria de deixar isso para um outro vídeo, seria tanto uma união com os países latino-americanos, né? Mas discutindo internamente no nosso país, é muito importante que a gente comece a repensar a nossa defesa. Por exemplo, do orçamento que a gente dá para as Forças Armadas, cerca de 80% é tudo para pagar salário de militar. E não é qualquer militar, é salário alto, é pensão de general, de família, de filha, de neta que tá recebendo pensão milionária até hoje. Tem gente que não casa pra continuar recebendo esse tipo de benefício, pra você ter uma noção. Pô, desculpa falar, tá? Mas o nosso exército é um dos mais chulos do planeta. Muita coisa tem que mudar do zero e eu não tô nem falando de bomba atômica, tá? Mas eu sei que vocês são doidos nesse assunto e vocês querem que eu fale. Nós vai falar. Tudo isso pode soar alarmista, mas eu juro pra vocês que minha intenção aqui é ser realista. O nosso país pode sim entrar na mira dos caras. O Brasil tem muito recurso natural que é indispensável para os Estados Unidos. Pô, os caras já invadiram o país por conta de banana. Você acha que não vão invadir por conta de terras raras? Ainda mais agora com um psicopata que tá dizendo que não precisa do direito internacional. Não tô dizendo que alguma coisa de fato vai acontecer, mas assim, não duvide de nada. E com esse clima super agradável, nós terminamos o nosso primeiro vídeo do ano. Que bacana! E já tô vendo que 2026 vai arrancar nossa paz, hein? Já tô sentindo. Ei, rapaz. Mas enfim, eu agradeço imensamente a você que chegou até essa parte do vídeo. Já deixa aí nos comentários a sua opinião, seu elogio, sua crítica, sugestões de temas. E se você gosta desse formato, considere apoiar a gente lá no apoia.se/oipedrodarrer e a gente se vê num próximo episódio. Um beijo no coração e fui!